Bom dia, vamos chegando. Era uma vez, o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto nas mães serem feitas de algodão. Bom dia, vamos chegando. Já incluo vocês. Escolhia ser vilão e acabava tudo em lanche, um banho quente e também um arranhão. Dava pra ver. Bom dia, já adiciona a Mari que já chegou. Milhões de mundos e universos não reais contra a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era um beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita pressa. Bom dia, todo mundo acordou cedo hoje para assistir a nossa live. E quando cresce quer voltar no tempo, o teu joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Bom dia, Rosângela, quanto tempo? E quando se quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Guardem essa parte da música que eu vou falar dela daqui a pouco. Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Enquanto acaba a música, se vocês quiserem, pode ir encaminhando essa live para outras pessoas poderem acompanhar. A música que eu escolho para iniciar a live sempre tem a ver com o tema, então daqui a pouco eu explico para vocês. Enquanto isso, vão pegando uma xícara de café, de chá, para a gente começar. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Bom dia, deixa eu adicionar aqui a Mari. Bem-vindos a todos ao nosso café com e para o autocuidado, né? O nosso despertar com e para o autocuidado. Deixa eu achar aqui a solicitação da Mari. Vamos aguardar a Mari entrar. Isso mesmo, vão colocando os corações para a gente ver se está fazendo sentido o que estamos falando. Mari, bom dia. Bom dia, todo mundo. Tudo bem? E você? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Vou aumentar um pouquinho o volume, peraí. Sim. Pronto. Vão sinalizando. Olha, bastante gente acordou cedo, né? Para acompanhar a Mari, nos Pois acompanhar. Nesse friozinho gostoso. Ainda bem que parece que vai esquentar um pouquinho mais, né? Mari, então eu vou fazer a abertura, mas antes eu já quero agradecer você ter aceitado, né, o convite de participar dessa semana em homenagem, né, aos psicólogos. E a ideia é trazer informações de qualidade sobre o tema, né? Até porque
a gente vê bastante pessoas falando dessa questão de saúde emocional, de temas voltados à psicologia, e é algo que a gente até vem conversando, né? A Mari é minha supervisora, né? De casos clínicos em psicodrama, e a gente discute essa questão de levar informações de qualidade por meio de redes sociais. A ideia é essa, né? Ainda mais nessa data. E até eu escolhi essa música da Kel Smith, não é uma cantora muito conhecida, né? Por dois motivos. Primeiro, que o nome da música Era Uma Vez, que tem a ver com o tema que a Mari vai trazer, que é a influência dos filmes e das séries em psicoterapia. Então, para quem é psicólogo, como usar, e para quem não é psicólogo, entender como funciona, né, o uso de filmes e séries em psicoterapia. E também porque tem uma parte da música, até eu pedi para vocês prestarem atenção, que é, né, que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Segundo os neurocientistas, né, a área do cérebro onde dói a dor física e a dor emocional é a mesma. Então, na verdade, a dor física e a dor emocional têm o mesmo peso, é a mesma dor, né? E aí a gente para e pensa, quantas vezes a gente dá importância para uma dor física e não dá importância para uma dor emocional, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, buscando um tratamento, um acompanhamento, e eu vi muitos casos de pessoas que tinham alguma questão emocional, buscavam muito o serviço de psiquiatria, de medicação, e poucos buscavam um serviço de psicologia. Então, a importância, até nesse momento, falarmos da importância de buscar não só tratar os sintomas, mas entender as causas dos sintomas, né? Até a gente vai falar um pouco disso já já. Bom, então, essa live é em homenagem aos psicólogos, será uma série. Começamos hoje com a Mari, falando da questão de filmes e séries, psicoterapia. Amanhã nós teremos a Nayara, que também é do nosso grupo. Ela vai falar sobre um tema muito relevante, que é a terapia de casal, inclusive, né, nesse tempo de pandemia, que até os divórcios aumentaram, né, nessa quarentena. Então, vamos falar um pouco deste tema. Na quarta-feira será à noite, vai ser um café à noite, com a Estela Xavier, falando de educação parental, disciplina positiva, uma ferramenta aí para os pais, no cuidado na educação dos filhos. E vamos finalizar com a Eliane Catinas, que também é psicodramatista, e ela vai falar sobre o psicodrama, que é uma abordagem da psicoterapia, da psicologia. Então, eu vou passar a palavra para a Mari, que eu já falei bastante. Mari, então, mais uma vez, gratidão por ter aceitado o convite. Eu queria que você se apresentasse brevemente. Tá bom, bom dia primeiro para as pessoas que acordaram com a gente, né, Débora, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, já vi umas pessoas, conheci a Solange, vi a Rosângela, que eu descobri que você estudou com ela, a Birgit também, tem o pessoal do psicodrama aí que acordou cedinho, eu já sei que tem o pessoal embaixo das cobertas, vai assistir depois gravada, né? Mas tem gente assistindo aí também embaixo das cobertas. Eu falei, não levanta não, fica na cama. Meu segredo é que eu tô de pantufa. Eu tô de meia só. Bom, então eu vou me apresentar. Eu achei que você ia me apresentar. Eu falei, e agora tem que me apresentar? Eu não gosto muito de me apresentar, mas vamos lá. Sou psicóloga, psicodramatista, didata e terapeuta de aluno. Eu já faço trabalho de supervisão, mas eu preciso apresentar minha monografia para titular oficialmente. Eu coordeno junto com o Rosalvo, o grupo do qual você participa, que tem a parte de consultoria, a parte de supervisão para psicoterapeutas. Tenho formação em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou uma curiosa e eu gosto de estudar, então eu fui fazer a formação também. Participo de um grupo de estudos de psicodinâmica, atualmente a gente estuda Lacan, e acabei de me inscrever num curso de neurociências. Você estava falando de neurociência, né? Depois eu até anotei aqui,
para falar sobre isso, e tem a ver com o tema de séries e filmes. Que mais? Eu faço um monte de coisa. Enfim, à medida que eu for lembrando, eu vou falar, dou aula também, faço um monte de coisa. Psicólogo não para de estudar nunca, né? Então, Nossa, não. a importância de sempre estar se atualizando, né, Mari? Então, como É. vocês viram, a Mari tem aí uma grande formação, daí é o que eu falo, são informações de qualidade que nós vamos trazer aqui, né? Bom, mais uma vez, obrigada, Mari. Imagina. Bom, antes de começar a falar do tema, né, propriamente dito, deixa eu só mudar aqui minha conexão, que senão vai... Não mudou nada, né? Não travou. Não, tá ótimo. Bom, eu queria que você contasse, né? Até porque tem pessoas que não são psicólogos nos assistindo, até para entender o que te motivou, o que te fez buscar a psicologia, essa formação em psicologia. Nossa. Então, na verdade, assim, a minha mãe, que era pedagoga, ela sempre gostou muito de psicologia. E ela gostava de experimentar algumas coisas. Também aproveitem para encaminhar a live para outras. Então deu uma travada. Eu não sei se eu travei ou você travou, mas então eu vou continuar. Quando eu era criança, no meu condomínio, esse era um condomínio enorme, cheio de gente, cheio de criança, tinha 80 apartamentos. E teve uma época que alguém levou uma psicodramatista para fazer um trabalho lá. A gente chamava de dinâmica de grupo. Então esse foi meu primeiro contato com o psicodrama. Então eu basicamente escolhi psicologia por causa do psicodrama, mas eu não sabia que chamava psicodrama. E eram vários jogos e eu já gostava. Depois, na adolescência, minha mãe me levou num trabalho de um psicodramatista baiano que ele misturava psicodrama com algumas outras coisas. Na verdade, ele era psiquiatra. E eu achei também, porque ele fazia um trabalho corporal e tal, uma coisa meio espiritual até. Não é muita gente que simpatiza por esse tipo de trabalho, mas eu fui com a minha mãe. E eu devia ter uns 15 anos, 14, 15 anos. E ela me levou nesse trabalho, eu adorei. E eu perguntei pro psiquiatra, eu falei, eu quero fazer isso que você faz, como que eu faço para fazer isso? Aí ele falou, bom, ou você faz psiquiatria ou psicologia, e depois você faz uma formação em psicodrama. E aí isso ficou registrado. Só que eu deletei da minha cabeça. E no ensino médio, que na minha época era colegial ainda, eu fui para humanas, só que eu comecei a ter interesse em comunicação. Outra coisa, publicidade, propaganda, e eu escolhi humanas por causa disso. E eu fui fazer outra faculdade, na verdade. Eu comecei a fazer relações públicas, e eu não estava gostando do curso, mas eu amava a aula de psicologia. Eu tinha prestado para psicologia, tinha passado, mas eu preferi fazer comunicação, que era na faculdade que eu queria. E aí eu só gostava da aula de psicologia. E eu falei para o professor, qual faculdade você acha que é melhor em psicologia? PUC. Eu falei, então eu quero fazer psicologia na PUC. Eu peguei, tranquei RP, fiz mais um semestre de cursinho e aí eu fui para psicologia. E eu amei. Eu amei, mas eu amei mais ainda quando eu comecei a ter contato com psicodrama e eu não me lembrava que eu tinha tido essas experiências anteriores. Você vê que fica armazenado em algum lugar, mas eu não me lembrava. E, enfim, e aí foi, né? E eu queria trabalhar com psicologia jurídica na época, mas nessa linha de trabalhar com psicopata, não sei o quê. Aí eu fui mudando isso, mas e aí depois eu me lembrei do psicodrama, falei, era isso que eu queria fazer, né? Trabalhar com grupo, tal. Enfim, aí caminhou, as pós e tal. Foi uma história antiga, né? Desde a sua infância, que ficou lá armazenado, você não lembrava muito bem, mas que conseguiu resgatar em algum momento.
Então, legal saber dessa história, do seu porquê. Né? Então, bom dia quem está chegando. Estou vendo que tem bastante gente chegando. Bem-vindos. A Estela, que vai estar conosco na quarta-feira, acabou de entrar. A Mônica. Então, legal que vocês estejam aqui. Todo mundo acordando cedo para nos acompanhar. E até para as pessoas entenderem, né? Como eu falei, tem pessoas que não são psicólogos nos acompanhando. Eu vejo que as pessoas elas têm dúvidas. O que é psicoterapia? O que é psicanálise? O que é psiquiatria? Né? Então, brevemente, conta para as pessoas, né? Até porque você está fazendo a abertura das lives, para a gente ter informação. Nossa, sabe o que é engraçado? Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que fala sobre isso, mas não vou fazer propaganda dele, não. Bom, psicologia... Você fala aí com a gente. Tá bom. Como é que é? Psicoterapia, psicanálise e psiquiatria, é isso? Isso. Bom, psicoterapia, o trabalho de psicoterapia, basicamente, ele é feito por psicólogos. Nós sabemos que no Brasil não existe uma lei exatamente que proteja isso, então existem vários psicoterapeutas que não são psicólogos, mas precisa ter uma formação, uma pós-graduação em alguma abordagem, como psicanálise, que eu já vou falar, psicologia analítica, tem umas outras formações, né? A própria terapia cognitivo-comportamental. Outro dia eu fiquei sabendo que não precisa ser psicólogo, já o psicodrama não, o psicodrama você precisa ser psicólogo ou médico. Então é um trabalho que você basicamente faz com emoções, pensamentos, toda a parte cognitiva, isso é psicoterapia, né? Basicamente isso. Mas é muito resumido, porque é bem complexo mesmo. É um trabalho realizado por psicólogo, que é justamente o que a gente falou, que eu falei lá no início, para trabalhar causas e não só o sintoma, isso? Também. Que mais? Tem algumas linhas que trabalham sintomas, né? Basicamente sintomas, mas não é exatamente a minha linha. Eu gosto de trabalhar com psicodinâmica, né? Que é o jeito de ser da pessoa e equilíbrio desse jeito de ser. Enfim, psicanálise é uma formação diferente, que ela pode ser de 2 a 5 anos. A pessoa pode ser formada em qualquer graduação, mas precisa ser graduado. E ela faz essa formação extensa, precisa passar por um processo de análise que chega, dependendo da escola que ela faz, ela precisa fazer 5 vezes por semana essa análise. Dependendo também da escola, a formação é bem rigorosa. Então você imagina que 5 anos de curso de psicanálise é quase equivalente a um curso de graduação, mas ele não é validado como tal aqui no Brasil. Ele é considerado pós-graduação. A psiquiatria, você precisa ser médico, então a pessoa precisa entrar numa faculdade de medicina, depois fazer a residência em psiquiatria. Na psiquiatria clínica, basicamente, trabalha-se com sintomas, diagnóstico, medicação, mas tem muitos psiquiatras que já trabalham de forma bem diferente, que tem mais essa visão psicodinâmica. Mas desses 3, né, ele é o único profissional que pode medicar o paciente. E ele trabalha baseado nos sintomas. Resumidamente é isso. Bom, se alguém tiver ainda dúvidas, depois entrem lá, falem com a Mari, perguntem, né, que ela responde, a Mari responde. Nós respondemos. Tentar, né? Depois, até no final, a gente coloca, fala um pouco quando as pessoas poderiam buscar um processo de psicoterapia, né? Em qual momento que seria importante ela olhar para isso, em quais situações. Mas vamos então falar do tema, né? Filmes e séries como uma ferramenta em psicoterapia. Conta para nós como é isso, Mari. Bom, então, primeiro, qualquer coisa da vida é uma ferramenta de trabalho, né? Mas eu, basicamente, gosto muito de usar série, filme, e aliás, você começou com uma música, depois eu pensei, falei, eu também gosto de usar música, porque às vezes
o paciente está contando uma história e eu me lembro de uma música, eu falo, nossa, escuta essa música, né? Nossa, essa música tem muito a ver com você. E eu mando para a pessoa depois, né? Aconteceu... mas você perguntou de série e filme, eu tô falando de música, mas tudo bem, porque eu acho que é tudo meio parecido. Vai ter música também no tema. E aí eu encaminhei, tinha uma que o cara parecia muito com o Maluco Beleza, do Raul Seixas. Eu falei, nossa, parece essa música, escuta essa música, presta atenção na letra, porque às vezes a pessoa não presta atenção na letra. Então eu adorei que você começou com música, eu me lembrei disso. De séries e filmes, né? Eu sempre gostei muito de assistir. E desde que... É porque eu trabalho muito com adolescente também. Adolescente, ele traz o mundo dele de outra forma. E a gente acaba entrando no mundo do adolescente exatamente com o que ele traz. E eles trazem muita referência de filme, de série. Então, eu sempre usei... E eu sempre fui uma espectadora também. Tem por exemplo, como é que às vezes eu explico o processo que a gente funciona? Eu indico aquele desenho Divertidamente. Então, para todos os meus pacientes, eu falo, assiste Divertidamente, que você vai entender como é que funciona, né? A nossa mente, as nossas emoções, porque é assim mesmo. E o Divertidamente, a gente estava falando de neurociência, o consultor desse desenho foi o Paul Zak, que é o cara que estudou as microexpressões faciais das emoções, e ele, como é que fala isso? Bom, ele identificou não sei quantas emoções universais, ou seja, que todo mundo sente. Então, ele foi consultor desse desenho. Então, eu já tinha, antes de saber disso, eu já tinha notado muito a semelhança com a teoria mesmo. Então, esse é um desenho que eu gosto de usar para todo mundo e para as pessoas entenderem que existem que a gente tem as emoções, porque um dos temas muito importantes que aparecem na psicoterapia é que a pessoa não quer ter aquela emoção ruim. É muito ruim sentir ansiedade, ou é muito ruim sentir medo, é muito ruim sentir... Eu não quero sentir isso. Assim, bom, mas é uma emoção, né? Tá dentro de você, ela vai sempre existir. E isso para a pessoa entender que ela lida com aquela emoção e não deixa de sentir. Então, esse é um desenho que eu uso muito. O outro que eu uso é aquele da Chapeuzinho, Deu a Louca na Chapeuzinho, porque é a mesma história com versões diferentes, com percepções diferentes. Então esse eu uso, mas isso seria uma psicoeducação, para a pessoa entender como que a gente funciona. Porque quando a pessoa percebe que é algo universal, por si só isso já é terapêutico, ela já fica mais tranquila e ela percebe que ela não é uma pessoa problemática. Tipo, só eu sinto raiva, ou eu distorço as coisas, mais ou menos isso. Faz parte da natureza humana, né? Isso. E por si só isso já é terapêutico, né? Do tipo, putz, então isso não é anormal, isso é normal acontecer, né? E que, por exemplo, no Divertidamente, as emoções têm uma função, né? Então, eu acho que isso é super importante. Outra coisa é que muita gente tem dificuldade de expressar o que ela quer dizer, o que ela pensa, o que ela sente, e às vezes a pessoa traz uma referência numa série ou num filme. Então já aconteceu, por exemplo, de um paciente meu, ele tem muita dificuldade de expressar qualquer coisa, assim, uma pessoa super inteligente. E ele falou daquela série House of Cards, ele falou, eu me sinto como se eu fosse esse personagem, mas eu queria ser como o outro personagem. Que aparentemente, era um cara que era super fracassado, que era usado por todo mundo na política, e o outro era o cara, assim, que fazia tudo, mas ele passava por cima de todo mundo, tal. Então era um jeito dele expressar como eu me sinto, ou quem eu sou e quem eu gostaria de ser, né? Aí a gente tem até os conceitos relacionados a isso, tal, mas não vou entrar nisso agora. Outra série que chamou muito a atenção foi o 13 Reasons Why, quando lançou, que os pacientes que tinham sofrido bullying se identificaram muito com aquilo. Isso
E a série, ela disparou uma série de lembranças nesses pacientes, então abriu uma temática nova para ser trabalhado nas sessões. 13 razões, né? Não, em português. 13 razões por quê, eu acho. Uhum. Até falando dessa série, assim, você recomenda para quem não está em processo de psicoterapia? Ela é uma série que mexe muito, eu não recomendo para todo mundo, não. E tanto é que a partir da segunda temporada, os próprios produtores, diretores, bom, o próprio estúdio começou a colocar mensagens que essa série não era para qualquer pessoa, que precisaria ter um apoio, e eles indicam, inclusive, um site para você acessar caso você precise de ajuda. Só que esse site é americano, né? Na versão em português eu acho que não tem link, mas é delicado, assim, essa série não, se a pessoa está fragilizada, eu não recomendo. Que bom. O outro jeito de usar série e filme é você colocando a pessoa no personagem, né, o que o psicodrama faz muito, sei lá, então vou até usar a referência para ficar mais próximo da memória. Nessa aula, eu dei aula nesse sábado para uma turma de psicodrama da BPS, nível 1, que é o pessoal, né, da primeira formação, e eu pedi para cada um escolher um personagem que tivesse características. Então, apareceu muito personagem de desenho, né? Então, apareceu a Lilo, do Lilo Stitch, apareceu o Ió, do Ursinho Puff, apareceu o Frango do Tá Dando Onda, e um monte de... O Chandler, do Friends. E aí cada um desempenhou esse personagem. Então esse seria um jeito de... então, por exemplo, então você vai ser o Chandler. Chandler bom, aí vocês vão assistir Friends também, que essa série é muito legal para quem está muito estressado, está meio triste. Essa série, ela dá uma relaxada na cabeça. Então, nesse período de pandemia, eu também tenho indicado as pessoas que estão mais fóbicas, mais ansiosas ou mais deprimidas, eu tenho indicado séries mais leves, né? O Friends é bem levinho, né? É divertido e tal. Então é isso, aí você pode colocar a pessoa no personagem, isso é muito legal. Então isso no psicodrama, a gente pode dar nome de técnica, né? Uma que quando a gente fala, você se parece com tal personagem ou com tal série, assiste tal série, isso é uma forma de duplo, ou seja, a gente está ajudando a pessoa a identificar algumas coisas que ela não percebe. A outra é que é um espelho, que você pode estar vendo de fora também uma situação que você está vivendo. O legal de série e filme é que é aquele ditado, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida. Se está na arte, já é universal. Aí, como eu estava falando, já é terapêutico por si só você achar que não está sozinho. Né? Então isso já dá uma acalmada na gente. A outra coisa é que eu tenho estudado neurociência, né? E o que acontece? O cérebro, ele assimila as coisas, por exemplo, quando a gente cria uma imagem na nossa cabeça, que a gente também usa no psicodrama, né? Fecha os olhos, imagina uma pessoa, tal. E, por exemplo, nesse momento que a gente está fazendo muito online, tem muito isso, né? Da gente fazer só no terapeuta-paciente. Então, né, imagina uma pessoa que você pode fazer ou um diálogo interno, ou você pode fazer assim, né, como a gente está fazendo, você agora é fulano, ou eu sou fulano. Então, quando você tem uma imagem clara, o cérebro assimila isso como se fosse uma realidade. É uma percepção da realidade. Então, você imagina, se a gente está assistindo a série, o filme, a gente tem aquelas emoções, e aquela experiência está registrando no seu cérebro. Então também tem uma transformação psicoquímica aí, vamos falar assim. Acaba sendo psicoterapêutico assistir um filme, uma série. Acaba sendo. Você falou da questão, então a gente se identifica com o personagem, então há uma identificação. Algumas fichas caem, né? Você fala, nossa, eu faço isso, ou eu penso assim. É isso, Mari?
Eu acho que ajuda muito, né? Esse momento que a gente está fazendo online, que a gente está em casa, fazendo isolamento na medida do possível, essa tem sido a experiência das pessoas. É série, é filme, quem gosta de ler também livro também pode ser um personagem de livro, uma história de um livro. Então essa tem sido a experiência que as pessoas estão vivendo, né? Pouco para se vivendo lá fora, então esse é um mundinho à parte. Tem pessoas que se sentem mais à vontade, né, nessa linguagem também. Então é lúdico, às vezes é pesado, porque dependendo do filme é uma coisa pesada, mas aí dá até para realizar uns desejos através de filmes, né? Tipo filmes de guerra, filmes de vingança, ou filme de terror. Você já ouviu gente falando, eu odeio filme de terror, morro de medo de filme de terror, mas tá lá assistindo, né? Porque no fundo tem um prazerzinho oculto ali no terror, né? No medo. E outra que a gente vai experienciando várias emoções, né? É uma forma de externalizar ou entrar em contato com alguma emoção que às vezes a gente não gosta muito. Por exemplo, o medo, né? Ninguém quer sentir medo. Mas é o que você falou, tá lá no filme de terror, não gosta. Eu sou um pouco assim, eu detesto. Mas o meu marido, ele gosta. Aí, às vezes, assim, eu fico, o que será que vai acontecer? Né? Então, acaba sendo uma forma de eu entrar em contato com esse medo. Né? A Denise até fez uma pergunta: ficção para explicar a realidade? É a ficção para explicar a realidade, Mari? Usar a ficção, né? Acho que sim. De uma certa forma, sim, né? Que é a velha história da arte imita a vida imita a arte. Aí, assim, a brincadeira, a realidade imita a ficção ou ficção, né? Explica a realidade. Aí tô lembrando do filme Matrix, que é essa dúvida, né? Eu vivo uma realidade ou essa realidade foi criada? Será que a realidade é uma outra coisa, uma outra dimensão? E agora também eu tô assistindo uma série, até anotei aqui para falar, conforme você foi falando, chama Legion, Legião em português, né? Ela é uma série da Marvel, que me parece que é a base do X-Men. Para quem não sabe, assim, são pessoas mais evoluídas, chamadas de mutantes, e elas têm poderes. Cada mutante tem um poder mais forte. E tem uma figura, eles chamam de deuses, né? São os deuses nessa série. E tem um que tem um poder psíquico muito forte. Só que ele está tomado por um outro poder, por um outro, que seria eles falam monstro, né? Que estaria dentro dele, que é o lado destrutivo dele. Só que a série começa num hospital psiquiátrico e esse cara tem um diagnóstico de esquizofrênico e diz que assim, a gente não sabe ainda que ele tem o poder. Eu já estou dando spoiler, né? Estou contando o que vai acontecer. Mas ele tem esse diagnóstico de esquizofrenia e ele acha que tudo que ele faz não é realidade. Ele se confunde, né? Realidade, fantasia. E depois ele vai descobrir que isso, na verdade, é um poder. E eu achei o legal dessa série é que tem muita coisa de neurociência. Em alguns episódios eles, inclusive, explicam os conceitos. Tem um neurocientista que também é um mutante na série. Eles fazem PET scan. Então é super legal. Você logo percebe que tem consultoria no meio da história toda, né? E eu achei interessante essa coisa de brincar, sabe? Com a fantasia, com a realidade, o que é um poder, o que é uma psicopatologia, o que é uma característica. Então eu achei interessante isso. Também, só que essa série ela é muito confusa, então assim, você demora um pouco para pegar. E para perceber os conceitos de neurociência, você minimamente tem que saber alguma coisa sobre, né? Mas é uma série também que eu tô amando, eu tô devorando essa série. Foi uma paciente que me indicou, inclusive. E, aliás, eu tô com uma lista enorme de indicação de filme, série, que o paciente indica porque eles querem. Também, assim, lógico, a gente trabalha com a percepção dele, ele traz. A gente não precisa assistir a série ou o filme, mas eu gosto de assistir. E eles gostam também que a gente assista, para poder dividir as impressões e tal, né?
Então, tanto você pode indicar, mas também parte do próprio paciente trazer essa necessidade. E a coisa universal, por exemplo, como vai mudando, você vê como a cultura muda também e mostra um jeito de ser que a gente está vivendo na cultura atual. Antigamente as meninas gostavam de filme de princesa, né? Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve. E agora você vê que até os remakes, as refilmagens, as princesas têm características completamente diferentes, né? E as novas princesas também são diferentes. Você vê a Valente, a Moana, a própria Frozen. Então você vê já, né, a Fiona. Tô falando, tem gente que pode até não conhecer, mas depois vocês anotam, vocês mandam pra gente, a gente fala quais são os desenhos. E as refilmagens, né? O Enrolados, a Rapunzel tá completamente diferente. A Garota da Capa Vermelha, que é a Chapeuzinho Vermelho, também tá completamente diferente. Então, você vê que isso vai mostrando. Mostra isso que mostra. São boazinhas assim, né? E essas que você falou agora, Moana, Frozen, inclusive tem um livro, né? Acho que de uma pessoa da Disney falando dessas personagens e o quanto essas personagens mostram o outro lado, né, do feminino, essa questão do empoderamento, dos outros papéis, que não é só, eu vou crescer, casar, ter filhos, ser feliz para sempre, né? Tem outras, igual a Moana é muito forte, porque ela encontra o propósito dela, né, que é ser eu não vou falar que isso também perde a graça. Vai assistir, né? Tem que assistir. Os filmes, então às vezes eu decoro as falas, né? Você gosta também? Amo. Inclusive, você indicou a Modern Love na supervisão, e eu assisti assim, rapidinho, e é uma que eu também recomendo. Tem várias situações. Fala do transtorno bipolar, tem um episódio de terapia de casal, tem da velhice, enfim, são vários. Não é uma série que você tem uma sequência, são independentes, então você pode assistir independentemente de qual capítulo, pode até escolher, ler lá e ver qual você quer assistir. E até por falar nisso de série, Mário, não tínhamos falado disso, mas eu me lembrei, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mal educada para série, que eu não consigo assistir. Assistir um por dia. Não, se eu começar, eu tenho que assistir até o fim. Isso acaba causando um pouco de ansiedade, né? Um cuidado para as pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? Não, é um ponto importante, né? Porque a gente também tem que viver a vida, né? Não dá para ficar só na série e tal. Agora, você fala que você maratona, é isso? Você tem que pegar e assistir. Qualquer coisa gera muita ansiedade, né? Tá. Você tá falando de todas as séries no geral ou uma específica? Eu não consigo assistir, eu quero saber o fim. Mas aí vai ficar delicada a situação, que ia falar, é obsessiva, né? Obsessiva, né? Então... Obsessiva compulsiva, né? Porque aí tem que fazer tipo o risquinho, né? Assistidas, eu sou muito assim, eu preciso ver os risquinhos. Daí mostra também que nós, psicoterapeutas, também temos o nosso lado, né? Que precisa ser olhado. Né? Nossas características aí, né? Mas eu também sou assim. Eu só não consigo pegar um dia inteiro assistir, só se eu tiver muito, assim... Eu não começo. Por isso eu quase não assisto séries, porque eu sei que eu vou querer ver até o fim. Então, são poucas séries que eu vejo. Deixa eu até ver o que as pessoas estão falando aqui. A indicou uma aqui, ó. Era Uma Vez, que é bem legal. Ela tinha comentado. Maravilhoso. Você assistiu? Maravilhoso. Assisti, mas eu parei acho que na terceira temporada. Mas muitas vezes pegam os personagens e transpõem para a vida atual. É muito legal. Muito legal mesmo.
Aí a Andresa está dizendo, né, que é super interessante quando o paciente nos sugere filmes e séries, em alguns casos dá para trabalhar questões importantes e que não aparecem na cena da vida real. É verdade. Então eles Com acabam certeza. de outra forma aquilo que eles querem trazer, não é isso? Isso, Mari? Com certeza, a Andressa estudou psicodrama comigo, também é amigona minha, e ela vai estar comigo na live daqui a 3 semanas, falando sobre inveja. Realmente, porque assim, eu acho que o cinema, ele tem uns recursos de efeitos que a gente não tem na vida real mesmo. Então, por exemplo, se a gente está com muito ódio, a pessoa, por exemplo, nessa série, nossa, eu tô fissurada nessa série, a Lydia. O cara, quando ele tá com raiva, tudo explode, ele consegue explodir tudo. Tem uma cena que ele explode a cozinha inteira, assim, e ele faz assim, de ódio, e tudo começa a estourar na cozinha, explode. Porque isso é o pouco que a gente queria fazer, né? Tipo, explodir de raiva. E o recurso do cinema proporciona isso. A gente poderia até conseguir um efeito imaginativo no psicodrama, né? Que a gente usa bastante criatividade, a moça podia usar almofada, sei lá, tô inventando aqui. Ou podia fazer isso mentalmente na imaginação. Mas realmente, se você tem uma cena ali da série que tá representando aquilo, nossa, dá até um prazer, assim, né? E ver aquilo tudo voando, né? É bem isso mesmo. Tem a ver com o que você falou da neurociência, que para o cérebro, ele não entende se aquilo você está vivendo de verdade, né? Ou se é uma cena. Tem um livro que fala sobre essa questão da importância da visualização, que para o cérebro não. Ele não sabe diferenciar o que é verdade, o que você está vivenciando de verdade, e o que é imaginação. É o jogo interior do tênis. Não sei se você já leu. Né? Depois podia passar essas indicações, tanto esse livro como o outro das personagens, que eu também não conheço. Podia passar pra gente. Sim, depois eu coloco até nos comentários, né? E deixa eu ver, a Rosângela está falando, gosto muito do Billions e indico para meus clientes de coaching. Eu não conheço essa. Eu também não assisti, mas me falaram que é muito bom, até para quem trabalha essa questão financeira. Não é isso, Rô? E aí, essa é uma das séries indicadas pelos consultores financeiros, os modernos, esse tal de Billions aí. Não sei se é que eu estou imaginando, mas eu não assisti também. Obrigada, eu quero emprestado, sim. O livro, o do tênis, E assim, para algumas situações, Mário, você separou alguma série para indicar para as pessoas? Assim, para isso você tem alguma referência agora? Para algumas situações específicas, se a pessoa está muito ansiosa, se ela está com muito medo, preocupada. Então séries leves, tipo Friends, essas de comédia, sabe? Tem uma que é Brooklyn Nine-Nine, que é muito boa também, assim, são 20 minutos cada episódio. The Good Place é levinha também, mas aí é série leve, para trabalhar ao contrário, né? Não é para aprofundar exatamente no que está dando ansiedade, mas você vê que as pessoas têm uma tendência de buscar o que gera ansiedade mesmo. Eu mesma, no começo da pandemia, eu comecei a ver tudo que é série de pandemia, epidemia, de apocalipse, mas isso faz tão mal pra gente hoje, né, que a gente está já vivendo, a gente está há 5 meses já, né, de quarentena. Então aí recomendo coisas leves, desenho animado, nossa, tem uma infinidade de coisas. Especificamente, assim, eu acho que quem quer também trabalhar alguma coisa divertidamente, tem um monte. Daí várias, né? Dicas para quem. Vamos seguir as dicas da Rosângela, da Liliane. Lili também, Big Bang. Nossa, o Big Bang Theory é muito legal também. E tem um caso de síndrome de Asperger lá, né? Que é o Sheldon. Então, às vezes, eu uso também para mostrar um espectro autista. Ele é leve, né? Na verdade. Black Mirror. Eu amo Black Mirror, futurista, né?
ele exagera o que já está acontecendo com a gente, né, Flávia, né, que escreveu. Eu super indico também. Tem um episódio da Black Mirror que a menina é super obcecada pelas curtidas. Esse mostra muito o que está acontecendo hoje, né? Mas essa série eu acho meio pesada nesse momento que a gente está vivendo. Então, pessoas muito fóbicas, muito ansiosas, muito deprimidas, assim, não recomendo agora, não. É coisa leve mesmo. Então, para o momento, para quem está muito ansioso, com muito medo, coisas leves, né? Que trazem leveza, trazem foco em emoções mais agradáveis. Isso, Mari? Aí fazer um trabalho inverso, né? Não entender ansiedade e medo, porque é óbvio, né? Acho que quem não sente ansiedade e medo nessa situação está vivendo por um mecanismo chamado negação, né? Porque tá todo mundo preocupado com essa pandemia, é uma coisa grande mesmo. Então quem minimiza ou quem finge que não está acontecendo, isso é uma proteção do cérebro, lógico, mas tem que enxergar a realidade, sim. Agora, rebater uma coisa leve, dar risada, né? Porque a gente precisa, o cérebro precisa se alimentar, senão a imunidade cai, né? Isso também é comprovado neurocientificamente, né? Quando você ri, você está acionando áreas de prazer no cérebro, a imunidade melhora. Então, como a Liliane colocou agora, rir alivia a raiva, né? A ansiedade, desculpa. Isso, alivia. Então, entra na questão daquele ditado, rir ainda é o melhor remédio. Né? Então, se a gente rir mais, vamos menos às farmácias, ao médico. Né? Então, mas lógico que não é só isso. Tem que ver pano de fundo, se precisa ir no psiquiatra. Mas, assim, enquanto isso, ver coisas leves, né? Você tinha falado em algum momento da questão do normal, né? Então, eu até lembrei, tem um filme que se chama Uma Segunda Chance para Amar. É bem água com açúcar, né? Ele, para alguns, eu acabei... Bom, não vou falar. Fala! Eu vou falar, mas eu não vou falar o que eu ia falar agora, né? Senão vai tirar a graça do filme. E eu tenho uma frase nesse filme que eu acho muito, muito interessante, que ele fala que o normal é uma palavra estúpida e causa muitos danos. E tem muito a ver com o que você falou, que quando a gente vê uma pessoa vivenciando algo, que você fala, nossa, eu também faço isso. Você vê que é algo que a natureza humana. Todo falou do divertidamente, né? Divertidamente é um científico. Então, todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo sente nojo, né? Então, faz parte da natureza humana. Então, eu lembrei muito dessa frase na hora que você falou. Tem algo mais que você queira falar de filmes e séries ou que eu vou te fazer uma outra pergunta, se você não tiver? Se deixar, eu vou ficar falando. Eu prefiro que você faça a pergunta. Aproveitem, né? Como a gente ainda tem uns minutos, se vocês têm alguma pergunta para a Mari em relação a tudo que nós falamos, né? Que a pergunta é até, né? Em relação ao processo de psicoterapia. Quando você acha que a pessoa precisa buscar um processo de psicoterapia, em quais casos que você recomenda? Eu gosto do que o Rosalvo Pires fala, né? Quando você sofre ou quando você faz o outro sofrer. Ou as duas coisas, né? Então, esses são os momentos para você fazer psicoterapia. Aí as pessoas vão falar assim, mas todo mundo sofre. Sim, talvez todo mundo precise fazer psicoterapia. Eu sou muito suspeita, porque você não precisa exatamente ter um sofrimento para fazer psicoterapia. Você pode ir para se conhecer mais, né? Mas como tratamento mesmo é quando tem sofrimento, uma angústia, né? Sofrimento além do normal, né? Como você falou, todo mundo sofre. Mas está sofrendo além do normal ou fazendo o outro sofrer além do normal, é um momento bem importante. Eu compartilho da sua opinião. Rosalvo fala que é sofrer além do necessário, né? Então, lógico que eu não... Mas é necessário, isso mesmo.
Normal, como eu falei, é uma palavra estúpida que causa muitos danos. O que é normal para O que é normal, é. Isso que nem esse conceito de novo normal. Não gosto disso, não. Não gosto de novo normal. Não gosto. eu também compartilho da sua opinião, que o processo de psicoterapia ele é essencial, deveria ser fazer parte da realidade de todo mundo. E aí, E eu gosto. Eu faço terapia desde 19 anos de idade. Assim, tem momentos que eu paro, mas eu adoro fazer terapia. sim, aí entra numa outra questão, né? Porque não é muito acessível. Não são todas as pessoas que, primeiro que às vezes por questão de conhecimento, também por uma questão de acesso mesmo, ou até financeiro, né? Tem alguma recomendação nestes casos, Mari? Tem uma série de serviços que fazem o gratuito por valores simbólicos, né? O valor simbólico seria aquilo que você pode pagar, né? Então tem vários lugares, a própria rede pública tem, eu sei que é difícil conseguir, geralmente lugares gratuitos também, tem uma fila grande, mas as pessoas conseguem, os próprios profissionais se propõem a negociar, mas depende muito dos profissionais também. Eu acho que a velha história do quem quer consegue. Agora, essa primeira parte do querer, a gente sabe que não é assim, eu quero, eu vou, né? Tem uma série de resistências, dificuldades que a gente coloca como justificativas ou desculpas verdadeiras, né? Como diria o próprio Rosalvo, Adriana Correia, enfim, a gente inventa justificativa para não fazer. Eu acho que essa é a maior dificuldade de acesso, né? Quando a gente fica resistindo mesmo. Né? E acho que a gente precisa experimentar também, ver como é, né? Não é nada assustador, não. O psicoterapeuta, ele sempre respeita o limite, né? E aí entra no que eu falei lá no início, que muitas vezes a gente dá bastante importância a uma dor física e não dá a mesma importância para uma dor emocional. E você entende que isso também seja por um preconceito? Certamente. Certamente. Tipo, até hoje eu escuto, não sou louca. Você já viu isso que muito mais tranquilo, mas tem gente ainda que pensa que é coisa de louco ou coisa de rico, né? Isso eu já ouvi também, isso é coisa para rico, né? Mas não, já ouvi sim. Sim, então eu penso que é tão importante, se a gente tem uma dor de cabeça, a gente não vai buscar uma ajuda, se a gente tem uma dor no estômago, se a gente quebra algum membro. Então, é importante tanto quanto quando a gente tem algum desconforto emocional. E às vezes nem sabe exatamente o que é, né, Mari? Porque É verdade, eu acho que essa também é a dificuldade, porque as pessoas não estão mais acostumadas a falarem das emoções ou identificarem sentimentos. Isso também é outra coisa, não é só uma coisa de louco, é uma coisa de gente fraca. Não, quem faz terapia é fraco. Eu falo, que bom, né, que a gente tem fraqueza, porque aí usando as coisas de séries e filmes, todos os super-heróis têm um ponto fraco, né? Super-Homem é a Kryptonita, o Homem de Ferro é o coração e por aí vai, né? Cada um tem uma fraqueza, todos nós somos fracos e fortes, né? Então, até os super-heróis têm um ponto fraco. Então, eu acho que é uma frase para ficar aí para todo mundo, né? Até os super-heróis têm as suas fraquezas. e as nossas fraquezas se tornam as nossas fortalezas, né? Aí fica até a recomendação da Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown, que é um livro, tem também um documentário no Netflix, para quem quiser, né, já que estamos falando de séries, de filmes, tem documentários também, né, que é o que eu gosto bastante, não sei se você conhece essa autora. Não, como é? A Coragem de Ser Imperfeita, ela fala da importância da vulnerabilidade, né, de reconhecermos a nossa vulnerabilidade, porque ninguém deixa de ter, né? Todos nós temos o nosso lá, assim como o super-homem tem a vulnerabilidade dele, que é a criptonita, cada um de nós temos. A importância de acolhermos essa vulnerabilidade. Débora, depois você passa todas essas referências, por favor. Sim, a Liliane está falando que o livro é ótimo, realmente é ótimo.
Mais perguntas, gente? Nós temos alguns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu estou vendo aqui alguns comentários. Costumo dizer para os meus pacientes que quem faz terapia é justo quem está no caminho da saúde, pois podem pensar e ressignificar as próprias loucuras. Ótimo, isso mesmo. A Sandra está dizendo que faz terapia pelo SUS e ajuda muito. A Rosângela dizendo que há bastante resistência. Algumas pessoas também colocaram lá, pediram para colocar as séries que estão indicadas aqui, que eu vou pedir então para todo mundo, porque eu vi que vai colocando. Eu vou deixar, pode deixar a live salva, Mari? Por favor, deixa. Tem um monte de gente que... Tem um monte de preguiçoso que não quis acordar cedo para assistir. Ou tinha gente trabalhando. Eu vou pedir para todo mundo que assistiu e que fez algum comentário em relação a alguma série que assistiu, ou um livro, que vocês foram compartilhando aqui nos comentários, que é difícil de acompanhar. Escrevam lá nos comentários, porque tem gente pedindo, eu não consegui acompanhar e anotar todas, não. Então, eu vou pedir uma gentileza de vocês colocarem lá. Eu também vou colocar os livros que eu citei, as séries, a Mari também vai... Vamos dar continuidade, né? Vamos fazer uma extensão desse momento de hoje. Mais algum comentário, alguma pergunta? O que vocês acharam? Coloquem os coraçõezinhos para a gente saber. O que vocês acharam da live, do nosso café com autocuidado, um despertar com, né, e para o autocuidado? Fez sentido para vocês? Me conta. E mais questão que você queira trazer? Não, só eu, por mim, ficaria aqui conversando sobre isso mais 2 horas, mas não, qualquer coisa a gente vai trocando por escrito aí nos comentários. Um assunto, ele vai puxando o outro, né? Sara está agradecendo, nós que agradecemos vocês terem acordado cedo, mas olha, vale a pena, olha o sol que está saindo, gente. Ai, tá lindo o dia hoje. Lindo. A Elisângela está dizendo, né? Muito bom. Então, Mari, mais uma vez, muita gratidão, né, por ter aceito o convite, né, ter compartilhado toda a sua experiência. Eu admiro bastante a Mari por toda a experiência, por essa curiosidade que ela tem de buscar, de se informar, de estudar. Você vai fazer neurociência agora, é isso? Já comecei. Eu também tenho bastante interesse nessa parte. Sou uma curiosa, eu fiz um curso básico, mas é algo que eu também quero explorar bastante, né? Com gratidão por compartilhar essa sua experiência conosco, levar informação de qualidade para as pessoas em relação à psicologia, à psicoterapia, para que as pessoas sejam mais informadas e informadas com qualidade. Então, à noite a gente ainda vai se ver, né? Que hoje tem Sim. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pelo projeto também, bem legal. Ai, que bom, obrigada. A Sandra está agradecendo, você, a minha irmã Denise também. Gente, então, por hoje é esse tema. Os temas, eles não se encerram, acaba sendo um disparador, ele vai ficar ressoando, né? Terão as ressonâncias em relação ao que foi comentado, compartilhado. A Flávia quer que a gente sorria no final para elas postarem no Stories. Isso, postem um sorriso para elas postarem. Obrigada, viu? Obrigada, gente, pela presença. Bom, então, gratidão. Obrigada, pessoal, por assistir. Eu vou deixar salva, coloquem lá os comentários. Mari, até mais tarde. Então. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.